A noite cai devagar, como se o céu quisesse nos ensinar que até o escuro tem o seu próprio ritmo. Do lado de fora, o vento sopra com suavidade e há um silêncio profundo que envolve tudo. As ruas parecem descansar, os passos diminuem e até os sons distantes, que durante o dia são agitados e ruidosos, agora se dissolvem em um murmúrio quase imperceptível. Dentro de casa, o ar é tranquilo e a respiração se torna mais consciente. Inspiramos, pausamos, expiramos. Aos poucos, a mente se abre para outro tipo de jornada. Não a que percorremos com os pés, mas aquela que se alonga por entre ideias e mistérios. É nesse ambiente sereno que surge uma pergunta simples e grandiosa ao mesmo tempo. Por que a luz tem um limite de velocidade? Por que não pode ser mais rápida ou mais lenta ou variável como tantas outras coisas que conhecemos? A luz, essa presença discreta e absoluta que nos permite ver, que aquece a pele, que se infiltra nas frestas e ilumina o tempo. O que há por trás desse limite? E por que o universo parece guardá-lo com tanta firmeza, como se fosse uma lei silenciosa, escrita nas próprias entranhas do espaço? O mistério da luz é como um sussurro que atravessa a história da humanidade. Antes mesmo de entendermos o que era o Sol, já sabíamos que dele vinha uma energia impossível de ignorar. Antes de qualquer fórmula, antes de qualquer ciência, já intuíamos que a luz era algo maior, algo que carregava consigo um segredo. Pensadores, filósofos e cientistas se voltaram para esse enigma, cada um tentando decifrar o que se escondia por trás desse brilho, que ao mesmo tempo em que ilumina, também nos escapa. Agora, quando a noite se instala e a escuridão repousa sobre nós, a pergunta ressoa de forma ainda mais profunda, pois é no escuro que sentimos a ausência da luz, e é nesse contraste que percebemos sua importância. Se a luz não pudesse viajar, o mundo seria um eterno vazio, e o espaço um silêncio impenetrável. Mas ela viaja rápido, viaja tanto que quase não conseguimos acompanhá-la em nossa imaginação. E ainda assim, existe um limite, 3 centenas de milhares de quilômetros a cada segundo, um número tão desproporcional à nossa experiência cotidiana que se torna quase inimaginável. Em um piscar de olhos, a luz percorre distâncias que jamais poderíamos caminhar em uma vida inteira. Mas, mesmo nesse excesso, há um ponto final, um limite inviolável. A questão que paira é: por quê? Pensemos na respiração novamente, inspirar e expirar. A vida tem seu ritmo. O coração pulsa em batidas que não se apressam além do que podem suportar. Há limites naturais que não são falhas, mas condições de equilíbrio. E talvez a velocidade da luz também seja isso. Não uma prisão, mas uma medida, uma cadência, um compasso que faz o universo dançar de forma ordenada. Há algo de poético em pensar que tudo o que vemos no céu noturno é, na verdade, uma memória. As estrelas que brilham sobre nós enviaram sua luz há anos, séculos, até milênios. Quando olhamos para elas, não olhamos para o presente, mas para uma história que já aconteceu. A luz é, portanto, também um mensageiro do passado, trazendo até nós ecos de eventos que já se consumaram. E ainda assim, mesmo nesse papel, ela obedece ao seu limite. Nunca mais, nunca menos. Alguns dirão que essa pergunta é apenas técnica, que se trata apenas de física, de leis e equações. Mas talvez seja mais do que isso. Talvez o limite da luz seja um convite à contemplação. Um convite para pensarmos não apenas no cosmos, mas também em nossos próprios limites. Pois, assim como a luz, também nós temos barreiras invisíveis que moldam a forma como vivemos, sentimos e seguimos adiante. É curioso notar que, apesar de ser a coisa mais rápida que conhecemos, a luz nunca chega instantaneamente. Sempre leva um tempo. Um tempo curto, é verdade, mas presente, da lâmpada até os olhos. Do sol até a terra, de uma estrela distante até nossas retinas. Existe sempre esse intervalo, essa pequena distância entre o acontecimento e a percepção. É nesse espaço invisível que reside o mistério. Se a luz fosse infinita em sua velocidade, talvez não houvesse tempo. O passado, o presente e o futuro
se confundiriam em um único instante. Não haveria distância real, não haveria espera. Mas o universo não escolheu assim. O universo nos deu esse limite, e nele se desenrola toda a nossa noção de realidade. Enquanto o silêncio da noite permanece e as palavras se alongam como ondas em um lago tranquilo, podemos imaginar a luz como uma viajante incansável. Ela parte das estrelas, atravessa o vácuo imenso e chega até nós, sempre respeitando sua própria medida. Não se adianta, não se atrasa, apenas segue, sempre no mesmo compasso, sempre no mesmo ritmo. E talvez seja justamente essa regularidade que nos permita confiar no cosmos. Pois se a luz fosse instável, se mudasse de acordo com caprichos invisíveis, nada seria previsível. Mas ela permanece fiel ao seu limite, como uma promessa silenciosa que sustenta o próprio tecido da realidade. Agora respire fundo. Deixe o silêncio da noite se misturar com essa reflexão. Imagine os trilhões de partículas de luz que atravessam o espaço neste exato momento. Todas elas obedecendo a um mesmo compasso. Todas elas lembrando que, por trás da imensidão do universo, existe uma harmonia invisível. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Pois a pergunta ainda ecoa, suave, sem pressa de ser respondida. Por que a luz tem um limite de velocidade? Talvez seja apenas um detalhe físico. Talvez seja a chave de todo o mistério. Talvez seja apenas o início de uma caminhada que não sabemos onde termina. E é nessa incerteza, nesse espaço aberto entre o que sabemos e o que apenas intuímos, que a noite se torna mais profunda e a reflexão continua. A luz sempre esteve conosco, mesmo antes de sabermos lhe dar um nome. É a primeira coisa que os olhos de um recém-nascido encontram, um clarão que marca o início da vida fora do ventre. É o que guia nossas manhãs, o que desenha as sombras das árvores, o que reflete no espelho de um lago silencioso. A luz é presença e ausência ao mesmo tempo. Quando ela se vai, sentimos sua falta de maneira tão intensa que até chamamos o escuro de escuridão, como se fosse um vazio quase absoluto. Mas se a observamos de perto, percebemos que não se trata apenas de claridade. Trata-se de uma linguagem do universo, uma forma de comunicação entre o invisível e o visível, entre o silêncio e o som, entre aquilo que podemos compreender e o que nos escapa. A ciência nos ensina que a luz é uma onda e também uma partícula. É energia que se movimenta em campos invisíveis, mas que se manifesta em cores, brilhos e calor. Ao mesmo tempo em que a matemática também é poesia. Porque cada raio de luz que atinge nossos olhos é o resultado de um percurso improvável, uma viagem através de espaços inimagináveis. A luz que você enxerga agora pode ter vindo de uma lâmpada acesa há instantes, ou de uma estrela que explodiu milhões de anos atrás. Olhar para a luz é sempre olhar para o tempo, porque ela nunca chega imediatamente. Ela carrega consigo memórias. Pense em uma vela acesa em meio à escuridão. A chama trêmula, dança, se curva ao menor sopro de vento. Para nós parece frágil, mas cada faísca que dela se desprende viaja a uma velocidade que desafia a imaginação. Centenas de milhares de quilômetros a cada segundo, e ainda assim, com um limite definido, um limite que não pode ser quebrado. Aquela pequena vela é uma lembrança de que dentro de cada centelha repousa a mesma lei que guia as galáxias. A luz também é cor. Quando atravessa um prisma, se desdobra em tons que lembram a aurora ou o arco-íris depois da chuva. Cada cor é uma frequência, uma vibração particular. O vermelho mais profundo é uma onda longa, estendida como um suspiro. O violeta, ao contrário, vibra rápido, como o toque leve de uma harpa. E todas essas frequências convivem dentro daquilo que chamamos simplesmente de luz branca, como se houvesse um coral silencioso entoando milhões de vozes invisíveis, todas ao mesmo tempo, em harmonia. Se caminharmos um pouco mais fundo nessa contemplação, veremos que a luz é também um mensageiro. Ela nos traz notícias do Sol, que aquece a Terra há bilhões de anos. Ela nos traz relatos das estrelas,
que escrevem no céu noturno sua autobiografia silenciosa e traz até mesmo mensagens das galáxias distantes que talvez nunca possamos visitar. Cada raio de luz que chega aos nossos olhos é um pedaço de história, um fragmento do que já aconteceu. É como se o universo inteiro estivesse constantemente nos escrevendo cartas, e a luz fosse o carteiro paciente que, mesmo levando milhões de anos, nunca deixa de entregar. E aqui, nesse ponto da caminhada, surge algo intrigante. Se a luz é tão veloz, se percorre o espaço com tamanha rapidez, por que não chega instantaneamente? Por que não é infinita? O que impede que essa mensageira atravesse o cosmos em um único sopro? Esse limite, que chamamos de velocidade da luz, é um lembrete de que até mesmo o que parece absoluto tem margens, como um rio caudaloso que corre incessante, mas que ainda assim depende das margens para existir. Sem limite, não haveria forma. Sem borda, não haveria contorno. É curioso como nossa mente humana busca sempre os extremos, o infinito, o imediato, o sem fim. Queremos imaginar um universo onde nada detém a velocidade, onde a luz poderia saltar de estrela em estrela sem demora. Mas o universo nos oferece outra resposta. A velocidade da luz é ao mesmo tempo um presente e uma barreira. É aquilo que torna possível a própria estrutura do espaço-tempo. É o compasso invisível que impede que tudo se confunda em um instante só. Quando pensamos nisso, podemos traçar uma metáfora com nossa própria memória. Assim como a luz carrega consigo um intervalo, um atraso entre o acontecimento e a percepção, também nossas lembranças são ecos de algo que já se foi. Nunca estamos no presente absoluto. Sempre há um fio de passado que chega até nós, seja através de uma lembrança da infância, seja na forma da luz de uma estrela que brilhou há milhares de anos. A memória é, de certo modo, poeira estelar em nosso pensamento. E é justamente nesse compasso que reside a beleza. A luz não se apressa além do que pode e também não se atrasa. Ela segue seu caminho com constância, obedecendo a uma lei que parece inscrita no próprio coração do universo. Há algo de tranquilizador nisso, porque ao saber que a luz viaja sempre na mesma cadência, podemos confiar que o céu noturno de hoje guarda a mesma ordem que guardará amanhã. O universo não é um caos descontrolado, mas uma partitura que se repete, como um mantra silencioso, atravessando os milênios. Às vezes, quando caminhamos à noite sob a lua, podemos sentir isso de maneira intuitiva. O reflexo prateado que ilumina o chão não é apenas a luz da lua, é a luz do sol, viajando pelo espaço, refletida por aquele satélite silencioso e, enfim, chegando até nós. Um percurso simples de descrever, mas profundo em seu significado. Pois em cada instante há trajetórias invisíveis que se desenham sobre nossas cabeças, obedecendo sempre a esse mesmo limite. Assim, pensar na luz é também pensar na ordem invisível das coisas. A chama da vela, o reflexo da lua, a estrela distante. Tudo isso se conecta pela mesma regra. E, no entanto, essa regra não explica tudo. O limite da luz continua sendo um mistério. Por que exatamente esse valor e não outro? Por que 300 mil quilômetros por segundo? Por que não mais? Por que não menos? O universo parece guardar a resposta em silêncio, como um enigma que não se entrega de uma vez só. E talvez, nesse silêncio, haja uma lição. Porque a luz nos mostra que mesmo aquilo que parece absoluto tem suas fronteiras, e que viver é também aprender a se mover dentro dos limites, descobrindo neles não apenas restrição, mas também possibilidade. A noite continua lá fora, calma, imóvel. A respiração se mantém lenta, o coração pulsa em ritmo sereno. E em meio a essa quietude, fica a sensação de que, ao contemplar a luz, estamos contemplando também a nós mesmos. Pois o que somos, senão viajantes que, como a luz, percorrem o espaço e o tempo em um compasso finito, mas cheio de significado. E assim seguimos, perguntando, com passos lentos e olhos abertos. Se a luz tem um limite, o que isso revela sobre os limites do próprio universo? Quando falamos em limites, pensamos em muros, em fronteiras,
em algo que nos impede de seguir além. Mas, no caso da luz, o limite é diferente. Ele não é uma parede que bloqueia, mas uma medida que organiza. A velocidade da luz, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, é como um compasso universal, um ritmo silencioso que guia todos os acontecimentos do cosmos. É tão rápido que, à primeira vista, parece não haver diferença entre a sua presença e o instante em que a percebemos. Mas, ao mesmo tempo, é finito. Existe um número preciso, constante, que define o quanto ela pode avançar a cada segundo. Esse valor, que em nossas vidas cotidianas é inimaginável, torna-se mais compreensível quando nos entregamos a comparações. Imagine um feixe de luz circundando a Terra. Em apenas um segundo, ele poderia dar a volta ao planeta mais de 7 vezes. Em um piscar de olhos, a luz já teria atravessado milhares de quilômetros, alcançado cidades, mares, montanhas. O que para nós é distância de dias, meses, até anos de viagem, para a luz é apenas um sopro. Ainda assim, quando olhamos para o espaço, essa rapidez encontra sua própria lentidão. Porque, em escalas cósmicas, mesmo 300 mil quilômetros por segundo não são suficientes para eliminar a espera. O Sol, nossa estrela mais próxima, envia sua luz a nós em cerca de 8 minutos. Isso significa que, quando vemos o Sol brilhando, não o vemos como ele é agora, mas como era há 8 minutos. Se em algum instante ele se apagasse, nós só perceberíamos essa ausência após esse intervalo. A luz é veloz, mas carrega consigo sempre esse atraso, esse fio invisível que nos conecta ao passado. E se estendermos o olhar para além do Sol, veremos que a distância se torna quase inacreditável. A luz da estrela mais próxima depois dele leva mais de 4 anos para nos alcançar. O que vemos, portanto, é uma história que já se foi há anos, uma mensagem enviada há muito tempo e só agora recebida. Quando olhamos para galáxias distantes, olhamos para milhões, até bilhões de anos no passado. Cada ponto luminoso no céu noturno é como uma fotografia antiga, uma janela aberta para um momento que já não existe. A velocidade da luz, portanto, é também uma régua do tempo. Ela define não apenas o que conseguimos ver, mas também o que podemos saber. O universo nos revela seus segredos pouco a pouco, como se houvesse uma cortina que só se abre até onde a luz já chegou. Para além desse horizonte, tudo permanece oculto, não porque não exista, mas porque a luz ainda não teve tempo de percorrer o caminho até nós. O cosmos, nesse sentido, é como um imenso livro sendo lido lentamente. Página por página, a cada feixe de luz que nos alcança, descobrimos mais uma linha, mais uma frase dessa história infinita. É curioso pensar que o limite da luz nos impede de ver o universo em sua totalidade, e ainda assim, é graças a ele que podemos compreender o que compreendemos. Porque se a luz fosse instantânea, talvez não houvesse tempo, nem passado, nem futuro. Tudo se confundiria em um único instante eterno, sem ordem, sem sequência. O limite não é apenas restrição, é também a condição que torna possível a própria narrativa do cosmos. Ao pensar nisso, podemos compará-lo a uma caminhada noturna. Quando caminhamos devagar, passo após passo, sentimos o vento no rosto, ouvimos os sons da noite, percebemos detalhes que seriam invisíveis se corrêssemos. O limite da luz é como esse ritmo da caminhada. Ele nos obriga a ver o universo não de uma só vez, mas em partes, em fragmentos que compõem um todo maior. É como se o cosmos fosse um imenso mosaico, e cada raio de luz fosse uma pequena peça revelada a cada instante. Essa cadência nos lembra também do tempo humano. Assim como a luz não pode percorrer tudo de uma vez, nós também não podemos viver todas as experiências em um só dia. A vida se desenrola aos poucos, no compasso dos anos, das lembranças, dos encontros. Assim como há distâncias cósmicas que a luz ainda não atravessou, há também dentro de nós territórios da alma que ainda não exploramos e que talvez só sejam iluminados mais tarde, quando o tempo permitir. A ciência, com sua precisão, nos mostra números, medições, experimentos, mas a contemplação nos mostra imagens.
O universo pode ser comparado a um oceano escuro, e a luz, as ondas que avançam sobre a superfície, sempre limitadas em sua velocidade, mas incansáveis em seu movimento. Cada onda leva consigo uma história, e quanto mais distante a fonte, mais antiga é a memória que ela carrega. O mais fascinante é que, mesmo com essa limitação, a luz nos conecta a lugares que nunca veremos de perto. Galáxias inteiras que talvez já nem existam mais, continuam brilhando em nossos céus, porque sua luz ainda viaja pelo espaço, insistente, paciente. O céu noturno é, de certo modo, um cemitério luminoso. Vemos ali brilhos que são vestígios, rastros de astros que já se apagaram. Mas em vez de tristeza, isso nos traz beleza, porque cada ponto de luz é também um testemunho da persistência, da permanência daquilo que já se foi. Talvez seja por isso que, em tantas culturas antigas, as estrelas eram vistas como morada dos ancestrais, como olhos que observam, como guias eternos, porque a luz carrega consigo essa sensação de memória viva, de passado que insiste em permanecer presente. E então voltamos à pergunta inicial. Por que existe esse limite? Por que não mais? Por que não menos? A ciência busca responder com equações, com teorias da relatividade, com experimentos de laboratório. Mas mesmo assim a sensação permanece. Há um mistério profundo no fato de que tudo obedece a essa mesma medida. Enquanto caminhamos por esse pensamento, sentimos que a noite ao nosso redor também obedece a um ritmo próprio. As estrelas continuam brilhando lá fora, a lua mantém sua trajetória lenta, e o tempo avança no compasso silencioso da luz. E talvez a verdadeira questão não seja apenas compreender o número, mas perceber o que ele significa. Pois, ao limitar a velocidade da luz, o universo também nos mostra a importância do caminho, da espera, da pausa entre o acontecimento e a percepção. Assim ficamos diante dessa reflexão que se abre como um horizonte. Se a luz viaja tão rápido e ainda assim carrega consigo o peso da distância e do tempo, o que isso nos diz sobre o que significa ver, sentir, existir? Quando pensamos nos primeiros passos da ciência diante do mistério da luz, voltamos séculos no tempo, até uma época em que a humanidade ainda tateava no escuro de suas próprias perguntas. Era o início da modernidade, quando telescópios começavam a revelar detalhes invisíveis a olho nu e mentes inquietas buscavam compreender se a luz era instantânea ou se, como tudo o mais no universo, precisava de tempo para viajar. Foi nesse cenário que surge Galileu Galilei, um homem que carregava consigo a coragem de questionar e o fascínio por medir o que antes parecia imensurável. Galileu imaginou uma experiência simples, quase ingênua, mas profunda em seu simbolismo. Ele pensou em dois observadores, distantes um do outro, cada um com uma lanterna coberta. O primeiro abriria a sua e, no momento em que o segundo visse a luz, retiraria a cobertura da sua própria lanterna, enviando o sinal de volta. Medindo o intervalo entre a abertura e a resposta, Galileu acreditava que poderia descobrir se a luz levava ou não tempo para percorrer aquele espaço. A simplicidade do experimento tem algo de poético. Como duas pessoas que trocam olhares de longe em uma noite silenciosa, esperando um gesto que se reflita de volta. Mas o resultado não foi o esperado. Galileu não conseguiu detectar atraso algum. Para ele, a luz parecia instantânea ou tão veloz que suas medidas rudimentares não poderiam captar a diferença. Esse episódio, mais do que um fracasso, é uma metáfora da busca humana, porque muitas vezes caminhamos até os limites de nossas ferramentas e lá descobrimos apenas a vastidão do mistério. Galileu não mediu a velocidade da luz, mas mostrou que a pergunta era possível. Ele abriu o espaço para que outros, com instrumentos mais precisos, seguissem adiante. É interessante pensar nisso como uma caminhada noturna. Damos um passo, iluminados apenas por uma pequena lanterna, e vemos um trecho do caminho. O resto permanece mergulhado na escuridão. Mas é nesse gesto de avançar, de tentar, que abrimos a estrada para que outros possam andar depois. Galileu acendeu uma pequena chama, e ela iluminou apenas alguns metros. Mas essa chama não se apagou
e séculos depois ainda nos guia. A história da ciência está cheia desses momentos. Tentativas que parecem não chegar a lugar algum, mas que, em retrospecto, são fundamentais, porque mostram que o conhecimento não surge de uma só vez, como uma revelação completa, mas sim como um fio tecido lentamente, ponto a ponto, pacientemente. O próprio ato de perguntar já é parte da resposta. Se pensarmos bem, essa tentativa de Galileu de medir a luz reflete também a natureza da própria luz, porque a luz, em sua essência, é algo que se manifesta apenas no encontro. Não vemos a luz em si, mas aquilo que ela toca, aquilo que ela ilumina. Da mesma forma, a busca humana não se revela apenas no resultado, mas no caminho, no encontro entre a pergunta e o tempo. Galileu, com sua experiência, nos lembra de algo importante. Mesmo quando não alcançamos a resposta que desejamos, ainda assim damos forma a uma nova forma de olhar. E esse olhar é o que move gerações. Quando nos debruçamos sobre essa história, percebemos o quanto nossa relação com a luz é também uma relação com o invisível. Queremos enxergar aquilo que está além, queremos atravessar o escuro com nossas lanternas mentais, e, no entanto, a própria busca nos transforma. É como observar o céu em uma noite estrelada. Sabemos que aquelas estrelas estão distantes, que sua luz pode ter partido há milhares de anos, e ainda assim olhamos. Mesmo que não possamos tocar, mesmo que nunca possamos chegar lá, o simples ato de contemplar nos aproxima de algo maior. Galileu não viu a velocidade da luz, mas ele nos ensinou a olhar para ela com outra sensibilidade. Ele nos mostrou que até mesmo o que parece imediato pode ter profundidades escondidas. Talvez seja essa a maior lição de sua experiência, a paciência de perguntar, mesmo sem obter a resposta. E há uma beleza nessa paciência, porque o universo não se revela de uma só vez. Ele se mostra em camadas, em sinais que chegam devagar. O que Galileu não conseguiu medir naquela noite, outros viriam a medir mais tarde, com o auxílio das estrelas, dos planetas, das luas distantes. Mas, por um instante, podemos imaginar o silêncio daquela experiência. 2 lanternas, 2 homens separados pela noite, tentando perceber se havia um atraso, uma demora imperceptível. Talvez houvesse vento, talvez houvesse o som dos grilos, talvez o coração batesse mais rápido, esperando o reflexo da luz. E no fim, não houve atraso detectável. Mas houve o registro da tentativa, o sussurro de uma pergunta que não se apagou. E esse sussurro ecoa até hoje, porque a ciência é feita não apenas de respostas, mas também de perguntas que insistem em permanecer. Perguntas que se arrastam ao longo dos séculos, mudando de forma, mas nunca desaparecendo. Quando pensamos nesse gesto de Galileu, talvez possamos refletir também sobre nossas próprias buscas. Quantas vezes tentamos medir algo em nossas vidas e não conseguimos? Quantas vezes olhamos para um horizonte e tudo o que vemos é escuridão? Ainda assim, o ato de tentar é parte do caminho. Assim, o limite da luz começa a se insinuar não apenas como um número físico, mas como uma metáfora do próprio conhecimento humano. Há limites que não atravessamos de imediato. Há mistérios que não se revelam ao primeiro olhar. Mas, pouco a pouco, ao longo do tempo, algo se abre, algo se mostra. E assim como Galileu acendeu suas lanternas naquela noite, também nós seguimos acendendo as nossas. Às vezes não para iluminar a resposta, mas para iluminar o próprio ato de buscar. E no fundo fica a pergunta, suave e insistente. Se a luz é tão rápida que escapou aos olhos de Galileu, o que mais pode escapar ainda hoje, silenciosamente, aos nossos próprios olhos? No compasso lento da história da ciência, depois da lanterna de Galileu, surge uma nova tentativa. Não mais com pequenas luzes terrestres, mas com os grandes relógios celestes que brilham no firmamento. Foi no século XVII que o astrônomo dinamarquês Ole Rømer percebeu algo que mudaria para sempre nossa compreensão da luz. Ele olhava para Júpiter, esse gigante gasoso que gira imponente no céu, e para suas luas, pequenas companheiras que dançam ao redor dele em órbitas regulares. Entre essas luas,
Io se tornaria a protagonista de uma revelação silenciosa. Homer observava os eclipses de Io, momentos em que a Lua passava para trás do planeta e desaparecia, retornando depois, sempre com uma cadência previsível. Era como um relógio cósmico, um ponteiro de luz e sombra que marcava o tempo com precisão. Mas, conforme Júpiter se afastava da Terra em sua órbita, algo curioso acontecia. Os eclipses de Io pareciam atrasar. Como se o relógio celestial estivesse hesitante, como se o ponteiro se movesse com uma pequena demora. Esse atraso intrigou Homer. Ele percebeu que não se tratava de uma falha no movimento da Lua, mas sim de uma consequência da própria distância. Quando a Terra estava mais longe de Júpiter, a luz de Io precisava percorrer um caminho maior até alcançar os olhos humanos. E nesse percurso adicional, havia um tempo a mais, um atraso que se somava pouco a pouco como gotas acumuladas em um recipiente invisível. Era a primeira vez que a humanidade percebia, de maneira concreta, que a luz não era instantânea. Que ela tinha uma velocidade finita. Que entre o acontecimento e a percepção havia sempre um espaço, uma demora inevitável. O universo, com seu grande relógio, revelava assim um segredo guardado nas luas de Júpiter. Essa descoberta tem uma beleza particular. Não foi feita com máquinas sofisticadas, não foi medida em laboratórios cheios de cabos e lasers, mas sim com olhos atentos e paciência. Com a observação persistente do céu, noite após noite, anotando atrasos, somando segundos, comparando distâncias. O cosmos se abriu, não diante da pressa, mas diante da contemplação prolongada. Como quem lê um livro devagar, degustando cada palavra, cada linha, até perceber o sentido escondido entre as páginas. O relógio celeste de Júpiter é também uma metáfora da vida. Muitas vezes, sentimos que há atrasos em nossas próprias jornadas, como se o ponteiro do nosso tempo demorasse a se mover. E, no entanto, esses atrasos são apenas percursos mais longos, caminhos que a luz precisa trilhar até chegar ao nosso olhar. Nada está parado. Apenas seguimos em trajetórias que às vezes pedem mais paciência para revelar o que carregam. A velocidade da luz, medida a partir desses eclipses, não foi exata como conhecemos hoje, mas abriu o caminho. Foi como ouvir um eco distante em uma caverna. Não se compreende logo de onde vem, mas já é suficiente para saber que o som existe, que percorre um espaço. E assim, a humanidade começou a calcular essa velocidade, a dar números ao que antes era apenas intuição. Se pensarmos bem, é fascinante que um segredo tão profundo tenha sido revelado por algo tão distante, por uma lua minúscula orbitando um planeta colossal a centenas de milhões de quilômetros. É como se o universo tivesse escondido uma chave em um lugar improvável, e ainda assim, permitisse que, com paciência e olhos atentos, a encontrássemos. E aqui, a metáfora se amplia. O universo é um grande livro, e cada estrela, cada planeta, cada lua é uma página. Algumas páginas estão próximas, fáceis de folhear. Outras estão distantes, e só alcançamos seu conteúdo quando a luz, como palavras escritas em raios invisíveis, nos alcança. Ler o universo é ler no tempo. E assim como um livro, ele se revela apenas quando avançamos linha a linha sem pressa de terminar. O atraso observado por Homer nos lembra também que o tempo e o espaço estão entrelaçados. Não podemos pensar em distância sem pensar em tempo, porque toda distância exige um percurso. É como atravessar um rio. De uma margem à outra, há sempre um intervalo. Podemos remar mais rápido ou mais devagar, mas nunca anulamos a travessia. Para a luz, a travessia é sempre feita no mesmo compasso, constante, imutável. Há algo de tranquilizador nessa constância. Saber que a luz, onde quer que esteja, em qualquer canto do universo, sempre obedecerá ao mesmo limite. Como um rio silencioso que, não importa a estação, mantém o mesmo curso. Essa regularidade nos dá confiança, nos permite construir nossa compreensão da realidade. É como ter um alicerce sólido sob os pés, mesmo em meio ao mistério. Mas, ao mesmo tempo,
Essa constância também nos intriga. Por que exatamente esse limite? Por que 300 mil quilômetros por segundo e não outro valor? Por que o universo escolheu essa cadência e não outra? O relógio de Júpiter nos mostrou que há um limite, mas não nos disse o porquê dele existir. E talvez essa seja a lição mais profunda dessa etapa da caminhada. Perceber que a descoberta de um limite não encerra a pergunta, mas a amplia. Descobrir que a luz tem velocidade é apenas o início. A questão verdadeira se torna: o que esse limite significa? O que ele revela sobre a estrutura do próprio espaço-tempo? Enquanto a noite continua e as estrelas cintilam sobre nós, é como se cada ponto luminoso repetisse a mesma mensagem. Eu viajo, mas demoro. Eu brilho, mas chego com atraso. Eu existo, mas o que você vê de mim é memória. Cada estrela é um eco do passado. Cada raio de luz é um testemunho de uma demora. E nesse intervalo entre o acontecimento e a visão, entre o ser e o perceber, abre-se o espaço para a contemplação. Assim, seguimos nessa caminhada lenta, com passos suaves, lembrando que o universo não nos oferece suas respostas de imediato. Ele nos entrega fragmentos, sinais, pistas que chegam com atraso, como cartas antigas que só agora abrimos. E fica no ar da noite uma nova pergunta que não apressa a resposta. Se a luz é sempre um mensageiro atrasado, será que tudo o que vemos é apenas passado? E nesse caso, o que é de fato o presente? Depois das lanternas de Galileu e do relógio celeste de Homer, outro passo se desenhou no horizonte da ciência. Desta vez não com olhos voltados apenas para o céu, mas também para as forças invisíveis que se cruzam e se entrelaçam em nosso próprio mundo. Era o século XIX, e a eletricidade e o magnetismo, que até então eram vistos como fenômenos separados, começaram a ser entendidos como faces de uma mesma realidade. Foi nesse cenário que James Clerk Maxwell se levantou com sua mente paciente e contemplativa, unindo equações que pareciam distantes em um único corpo de conhecimento. Maxwell percebeu que os campos elétricos e magnéticos não apenas coexistiam, mas se moviam juntos, em um balé invisível que carregava energia pelo espaço. E em suas equações, algo extraordinário apareceu. A previsão de uma velocidade natural, inscrita nas próprias constantes da natureza. Ao calcular, Maxwell encontrou aquele mesmo número que o céu já havia sussurrado por meio das luas de Júpiter, 300 mil quilômetros por segundo. Era como se a matemática tivesse revelado, em silêncio, a marcha da luz. Essa revelação tem um caráter quase poético, porque não foi a observação direta que trouxe a resposta, mas o entrelaçamento de símbolos escritos em papel. A luz, antes vista apenas como claridade ou como brilho, agora se revelava como uma onda eletromagnética, uma dança de campos invisíveis que se sustentam mutuamente enquanto viajam. O universo, nesse momento, mostrou que até mesmo aquilo que parece etéreo e imaterial tem raízes profundas em leis ordenadas, como se fosse uma música que pode ser traduzida em notas precisas. Podemos imaginar o espaço vazio como um palco silencioso, onde campos elétricos e magnéticos se revezam como bailarinos. O campo elétrico se ergue, se curva, se transforma, e no mesmo compasso, o campo magnético surge, perpendicular, sustentando o movimento. E juntos eles avançam pelo espaço, carregando consigo a energia que chamamos de luz. É uma dança eterna, onde cada passo é medido, onde cada compasso obedece ao mesmo limite. Essa visão é poderosa porque une aquilo que parecia fragmentado. Até então, eletricidade era uma coisa, magnetismo outra, e a luz ainda mais distante. Mas com Maxwell, todos se tornaram aspectos de um mesmo todo, fios diferentes que, quando entrelaçados, formam um único tecido. É como olhar para um tapete. De perto vemos apenas linhas soltas, mas quando nos afastamos, percebemos que elas compõem um desenho maior. E talvez seja justamente essa a essência da ciência. Perceber que o universo não é uma coleção de peças desconexas,
mas um mosaico de partes que se encaixam. A luz, em sua velocidade constante, não é um fenômeno isolado, mas a consequência natural de leis mais profundas que governam tudo. Ao refletir sobre isso, podemos pensar também em nossas próprias vidas. Muitas vezes, sentimos que os acontecimentos são fragmentados, que cada experiência é solta, sem ligação com as demais. Mas quando olhamos com mais calma, percebemos que existe uma trama, uma rede invisível que conecta tudo. Assim como eletricidade, magnetismo e luz se mostraram faces de um mesmo fenômeno, também nossas memórias, encontros e escolhas se entrelaçam em um tecido que só se revela plenamente quando visto com paciência. O que fascina em Maxwell é que, a partir de pura contemplação matemática, ele foi capaz de tocar algo universal. Ele não via a luz com seus próprios olhos, não a media diretamente, mas a encontrava nas relações silenciosas entre números e símbolos. É como se tivesse ouvido a melodia do cosmos ao encostar o ouvido no papel. E há uma beleza meditativa nisso, porque nos mostra que o conhecimento não está apenas no que observamos com os sentidos, mas também no que intuímos, no que se revela pela harmonia interna das coisas. A luz, antes apenas brilho, tornou-se então o eco de uma ordem invisível. Ao contemplar essa descoberta, podemos imaginar o universo como um grande instrumento musical. Cada estrela, cada planeta, cada átomo vibra em uma frequência particular, mas todos obedecem às mesmas leis fundamentais. E a luz é a melodia que atravessa esse instrumento, a canção que ecoa pelas cordas do espaço-tempo. Mas mesmo essa música tem um limite. A partitura não se acelera além do permitido, não se apressa mais do que deve. O compasso está fixado em 300.000 quilômetros por segundo, e tudo se move dentro dessa cadência. É como se o universo tivesse escolhido um ritmo único e toda a realidade dançasse de acordo com ele. E aqui surge, novamente, a pergunta que ecoa: por que esse valor? Por que essa cadência e não outra? Maxwell mostrou que a luz tem sua raiz nas constantes fundamentais do espaço e do tempo, mas não explicou por que essas constantes têm os valores que têm. É como se tivéssemos descoberto a partitura, mas não o compositor. Enquanto caminhamos por essa reflexão, a noite ao redor continua calma. O céu permanece cheio de pontos luminosos, cada um testemunha dessa dança de campos invisíveis. E, ao mesmo tempo, dentro de nós, surge a sensação de que também somos feitos dessa mesma música. Afinal, nossos corpos, nossos cérebros, nossos pensamentos existem dentro do mesmo tecido que dá origem à luz. E assim, ao olharmos para uma simples chama, para uma estrela distante, ou mesmo para a tela que agora ilumina o rosto, estamos sempre diante do mesmo mistério. Ondas eletromagnéticas viajando no compasso da velocidade da luz, obedecendo a uma lei silenciosa. E ficamos com a sensação de que compreender isso é apenas o começo. Pois se a matemática revela a cadência da luz, o que mais ela poderá nos revelar sobre a própria estrutura do espaço e do tempo? À medida que avançamos na história da luz, chegamos a um momento em que não bastava apenas observar ou calcular. Era preciso compreender o que esse limite realmente significava. Foi no início do século XX que Albert Einstein, em sua juventude silenciosa e contemplativa, deu um passo que mudaria para sempre nossa maneira de enxergar o universo. A teoria da relatividade especial não apenas confirmou o limite da velocidade da luz, mas também o colocou no centro de toda a realidade. Einstein, em sua forma calma de refletir, perguntava-se: o que aconteceria se eu pudesse cavalgar em um raio de luz? Essa pergunta, aparentemente simples, abriu as portas para uma revolução, porque ao imaginá-la, ele percebeu que o espaço e o tempo não eram entidades separadas, rígidas e absolutas, como se acreditava desde Newton. Eles eram maleáveis, interligados, moldados pela própria velocidade da luz. A luz, nesse novo cenário, deixou de ser apenas uma mensageira que atravessa o espaço e passou a ser a própria medida do espaço e do tempo. Ela não era apenas um viajante, era o compasso que marcava o ritmo do universo. Nada poderia ultrapassá-la,
porque ela era a própria costura que mantém unido o tecido do cosmos. Podemos imaginar o espaço-tempo como um vasto lençol estendido. Cada objeto, cada planeta, cada pessoa repousa sobre ele, curvando-o levemente. A luz, ao atravessar esse lençol, se move sempre no mesmo compasso, como uma agulha que percorre as fibras do tecido. Não pode ir mais rápido porque não existe fora dele. A velocidade da luz é o limite que define o próprio tecido. E isso nos traz uma reflexão profunda, porque antes de Einstein, acreditávamos que tempo e espaço eram absolutos, imutáveis. Agora compreendemos que eles são relativos, que se dobram e se esticam conforme o movimento. Um relógio em alta velocidade anda mais devagar. Um metro encurtado pela rapidez já não mede o mesmo. E no centro de tudo isso, a luz permanece constante, como um farol que nunca muda, mesmo quando tudo ao redor se transforma. É curioso pensar que a relatividade, que parece tão distante e abstrata, está presente em nossa vida cotidiana. Os satélites de GPS que usamos para nos orientar precisam corrigir seus relógios de acordo com a relatividade, porque o tempo para eles, em órbita, corre de maneira diferente do tempo na superfície da Terra. Sem essa correção, nossas localizações estariam sempre equivocadas. Assim, a teoria de Einstein não é apenas um sonho distante, mas algo que pulsa em cada mapa, em cada trajeto traçado por nossos aparelhos. A relatividade também nos faz refletir sobre o significado do tempo. Se o tempo não é absoluto, se ele pode se dilatar ou se contrair, o que realmente é o presente? O que realmente significa dizer agora? Talvez o agora seja apenas uma ilusão construída pela nossa percepção, enquanto o universo, em sua vastidão, vive em uma tessitura muito mais ampla e complexa. Podemos comparar o tempo a um rio silencioso. De longe, parece correr em uma única direção, constante e inevitável. Mas ao nos aproximarmos, percebemos redemoinhos, curvas, águas que correm mais rápidas ou mais lentas. Para quem está em uma margem, a paisagem passa depressa. Para quem está em outra, o fluxo é mais lento. Assim também é o tempo, moldado pelo movimento, pela gravidade, pelo espaço. E no meio de tudo isso, a luz permanece o mesmo rio de sempre, a mesma correnteza que não se altera, mesmo que as margens mudem de forma. Einstein nos mostrou que não há velocidade maior do que a da luz. E não porque haja uma barreira física que a detenha, como um muro invisível, mas porque a própria estrutura da realidade é moldada para que nada ultrapasse esse compasso. Se algo pudesse ir além da luz, o espaço-tempo deixaria de ter sentido, a ordem dos acontecimentos se confundiria, a causalidade se romperia. O limite da luz não é um obstáculo, mas um alicerce. Há algo de meditativo nessa ideia, porque nos mostra que até mesmo a liberdade mais absoluta, a de viajar sem restrições, só faz sentido dentro de um limite. O ilimitado, paradoxalmente, precisa de um limite para existir. A luz é o limite que dá forma ao cosmos, assim como a moldura dá forma a uma pintura. Podemos imaginar a relatividade como um grande balão que se expande. Dentro dele, tudo se move, tudo cresce, tudo se transforma. Mas não importa a direção, não importa a velocidade. A luz sempre corre no mesmo compasso, sempre no mesmo ritmo. É o som mais profundo da orquestra, a nota que não se altera, mesmo quando todas as outras se agitam. E assim, a cada descoberta, percebemos que o limite da luz não é apenas uma questão de física, mas também de filosofia, pois ao colocar um limite na velocidade, o universo nos obriga a aceitar que não podemos alcançar tudo de imediato, que há sempre distâncias que pedem tempo, que há sempre esperas inevitáveis. E talvez seja essa a lição escondida. O valor do tempo não está em sua pressa, mas em sua cadência. Einstein transformou a luz em muralha, mas também em ponte. Porque, se ela é o limite, também é a linha que conecta passado, presente e futuro. É por meio dela que vemos o que já aconteceu. É nela que confiamos para medir nossas vidas. É nela que repousa a certeza de que, mesmo em um universo relativo, há algo constante. E enquanto deixamos essa reflexão repousar na mente,
como uma chama que arde sem pressa, surge a pergunta que continua ecoando. Se a luz é o compasso que costura espaço e tempo, o que acontece quando olhamos para além, para regiões onde até mesmo a luz parece se perder? O limite da luz, descoberto aos poucos, medido em eclipses de luas distantes, revelado em equações matemáticas e consagrado pela relatividade, não é apenas uma fronteira imposta. Ele é também um tipo de proteção. Como se o universo, em sua vastidão silenciosa, tivesse construído uma regra para impedir que o caos tomasse conta. Se refletirmos com calma, veremos que a velocidade da luz funciona como um guardião invisível. É ela que impede que a informação se espalhe de maneira desordenada, que os efeitos cheguem antes das causas, que o futuro se confunda com o passado. É ela que mantém o fio da narrativa do cosmos coeso, impedindo que os acontecimentos se embaralhem. A luz, nesse sentido, não é apenas claridade, mas também ordem. Podemos imaginar o universo como um grande rio. O curso da água segue sempre em uma direção, obedecendo às margens que lhe dão forma. Se o rio se expandisse sem margens, se suas águas corressem de qualquer maneira, não haveria correnteza, não haveria direção. Seria apenas um caos líquido, sem princípio nem fim. A velocidade da luz é a margem do rio do tempo, é o contorno que mantém a corrente fluindo. Sem esse limite, a noção de causa e efeito desapareceria. O gesto de acender uma vela poderia vir depois da claridade. A sombra poderia se projetar antes do objeto que a produz. As lembranças se confundiriam com expectativas. A vida perderia seu encadeamento, transformando-se em um mosaico sem sequência. É justamente porque a luz tem um limite que a história pode ser contada, que o tempo pode avançar, que o passado se diferencia do futuro. Há algo de profundo nessa percepção, pois nos mostra que os limites, longe de serem apenas barreiras, são também condições para a harmonia. Assim como uma melodia precisa de compassos para existir, assim como um coração precisa de um ritmo para bater, assim também o universo precisa de sua cadência para manter o sentido. A ciência nos ensina que nenhuma informação, nenhuma partícula, nenhuma onda pode viajar mais rápido que a luz. Essa é a regra fundamental que estrutura toda a física moderna. E ainda que em nosso imaginário possamos desejar ultrapassá-la, ainda que sonhemos com atalhos cósmicos, o limite se mantém. Ele não é um capricho da natureza, mas uma base sobre a qual tudo repousa. Podemos pensar na vida humana como uma metáfora desse mesmo princípio. Quantas vezes desejamos que tudo aconteça de imediato, que as respostas cheguem antes das perguntas, que os frutos amadureçam antes do tempo, que os caminhos se abram sem demora. Mas a realidade insiste em nos mostrar que há ritmos que não podem ser apressados, que o amadurecimento pede tempo, que a espera é parte da caminhada. Assim como a luz leva anos, séculos, milênios para atravessar o espaço, também nós precisamos dos nossos próprios intervalos para compreender, crescer, florescer. O limite da luz é, portanto, também um convite à paciência. Ele nos lembra que nem tudo está ao nosso alcance imediato, que algumas coisas só nos chegam depois de um tempo, e que esse tempo não é perda, mas processo. As estrelas que vemos hoje nos enviaram sua luz há eras. Estamos sempre olhando para o passado, mas é nesse passado que encontramos beleza, orientação, inspiração. A contemplação da noite estrelada se transforma, então, em uma meditação sobre a espera. Cada ponto brilhante no céu é uma mensagem que atravessou o vazio durante incontáveis anos para alcançar nossos olhos. E nesse percurso lento, paciente, a ordem do universo se manteve intacta. Einstein mostrou que se algo pudesse viajar mais rápido que a luz, poderíamos enviar mensagens para o passado. O efeito poderia vir antes da causa, mas o universo parece ter escolhido não permitir isso. Como se houvesse uma sabedoria silenciosa, impedindo que mexêssemos demais na trama do tempo. A luz, ao limitar-se, preserva o fio da narrativa, garantindo que o ontem e o amanhã não se embaralhem. Essa reflexão pode ser comparada a um bordado.
Cada ponto precisa ser feito em sua sequência. Se tentarmos pular, se quisermos apressar, o desenho se desfaz. O limite da luz é a sequência do bordado cósmico. Ele mantém as linhas firmes, organizadas, permitindo que a imagem do universo se forme com clareza. E talvez haja uma lição escondida nisso, porque muitas vezes vemos o limite apenas como obstáculo, como prisão. Mas o limite também é moldura, é estrutura, é cuidado. O universo não nos dá a liberdade absoluta de atravessar o tempo sem ordem, mas nos oferece a beleza de uma narrativa coerente. Cada dia sucede o outro, cada gesto traz sua consequência, cada estrela nos envia um recado com atraso, mas com sentido. Ao pensar nisso, percebemos que até mesmo o silêncio da noite obedece a esse compasso. O escuro não chega de uma só vez, mas aos poucos, enquanto o sol se esconde além do horizonte. A madrugada também não irrompe de repente, mas se desenrola lentamente, trazendo consigo os primeiros sinais do dia. O universo não se apressa. A vida não se apressa. A luz não se apressa. E, no entanto, essa ordem não elimina o mistério. Porque se a luz protege o tempo, se ela garante que o rio não se desfaça, ainda assim permanecemos com a pergunta: o que aconteceria se, por um instante, esse limite fosse ultrapassado? O que existiria além das margens do rio do tempo? O espaço e o tempo, desde Einstein, passaram a ser compreendidos não como entidades separadas, mas como um único tecido, o espaço-tempo. É nesse tecido que todos os acontecimentos estão bordados, cada estrela, cada planeta, cada instante da nossa vida. E é nesse tecido que a luz, com sua velocidade imutável, percorre os fios invisíveis que conectam passado, presente e futuro. Se observarmos com atenção, veremos que a luz não é apenas uma mensageira. Ela é o limite que preserva algo fundamental: a causalidade, a ordem entre causa e efeito. É isso que nos permite compreender o mundo, confiar que o gesto vem antes da consequência, que o som de uma campainha é resultado de um toque, que a sombra é fruto de um corpo diante da claridade. Sem esse fio, tudo se perderia. A física descreve esse princípio com simplicidade. Nada pode influenciar algo fora do alcance da luz. Se uma estrela explode, sua influência só poderá chegar até nós na velocidade da luz. Se uma mensagem é enviada, seu limite de propagação será sempre o mesmo. Essa regra silenciosa e firme mantém o universo coeso. Sem ela, os acontecimentos poderiam se confundir e a lógica do cosmos seria dissolvida em paradoxos. Podemos imaginar a causalidade como um grande tear. Cada fio representa um acontecimento. Um ponto leva a outro, cada nó se apoia no anterior, e assim se desenha a trama. A luz, com sua velocidade, é o ritmo desse tear, o compasso que impede que os fios se embaraçem. Se fosse ultrapassada, o bordado se desfaria, como se o tempo pudesse ser costurado de trás para frente, sem sequência, sem harmonia. Há algo de profundamente humano nessa reflexão, porque a vida também se sustenta em causalidade. Cada escolha que fazemos traz um desdobramento. Cada palavra dita gera um eco. Cada gesto, por menor que seja, se conecta a outros, desenhando nossa história. Se essa ordem fosse rompida, perderíamos o fio que nos guia. Assim como no universo, também em nós, a ordem entre causa e efeito é o que sustenta a narrativa. A relatividade nos mostra que o espaço-tempo pode ser deformado pela gravidade. Planetas, estrelas e buracos negros curvam esse tecido, e a luz obediente segue sempre as linhas dessa curvatura. É como uma folha de papel dobrada, onde um raio de luz percorre não uma linha reta absoluta, mas o caminho traçado pela própria dobra. Essa curvatura cria os fenômenos que chamamos de lentes gravitacionais, quando a luz de galáxias distantes é desviada por massas colossais e chega até nós multiplicada, distorcida, como reflexos em um espelho cósmico. Essas distorções são como ecos visuais, lembranças que se repetem. A mesma galáxia pode aparecer em 2, 3 pontos do céu,
porque sua luz encontrou caminhos diferentes ao atravessar as dobras do espaço-tempo. Olhar para isso é como olhar para a memória. O mesmo acontecimento pode nos alcançar por diferentes caminhos, pode se refletir em nossa mente de formas variadas, mas sempre preserva o essencial do que foi vivido. Essa imagem nos convida a pensar que a luz, além de limite, é também guia. Ela nos mostra como o espaço está moldado, como a gravidade curva o tecido invisível. Nós não vemos a gravidade em si, mas vemos seus efeitos no caminho da luz. Assim, a luz se torna também testemunha, revelando os contornos do invisível. E nesse ponto, voltamos à ideia do presente. Se tudo o que vemos chega até nós com atraso, se toda luz carrega consigo um passado distante, o que é afinal o agora? O que significa estar no presente quando cada visão é já memória? O sol que nos aquece é de 8 minutos atrás. A estrela mais próxima, de anos atrás. As galáxias distantes de bilhões de anos. Vivemos cercados por ecos, por imagens que já não existem mais no instante em que as recebemos. Talvez o presente não seja aquilo que vemos, mas aquilo que sentimos. Talvez o presente seja a costura entre as memórias que nos alcançam e a consciência que as acolhe. O espaço-tempo se abre diante de nós como um vasto horizonte de histórias atrasadas, mas nosso olhar, aqui e agora, é o ponto em que todas elas se encontram. Podemos imaginar o universo como um grande coral, onde cada voz canta em um tempo diferente. Algumas notas chegam atrasadas, outras adiantadas. Mas, para quem escuta, tudo se mistura em uma única melodia. A luz é esse coral. E nós somos os ouvintes que tentam discernir a canção no meio do atraso das vozes. E ainda assim, o mistério persiste. Porque se a luz é o limite que sustenta a causalidade, se ela é o compasso que garante que os fios não se embaraçem, ainda assim podemos perguntar: o que aconteceria se fosse possível ultrapassar esse compasso? O que existiria além dessa borda, onde causa e efeito talvez se confundissem? Essa é a fronteira que permanece aberta, um horizonte de perguntas que nos convida a seguir caminhando, devagar, pelo silêncio da noite. O ser humano, desde os mitos mais antigos, sempre sonhou em ultrapassar as barreiras. Desejamos atravessar oceanos, escalar montanhas, voar pelos céus. Cada limite imposto pela natureza se transforma em desafio, em convite para ir além. E diante da velocidade da luz, não poderia ser diferente, pois se ela é a fronteira última, o compasso universal que ordena o cosmos, também é o sonho mais profundo de ser quebrada. A mitologia nos deu o exemplo de Ícaro, que ousou voar com asas de cera, mas foi vencido pelo calor do sol. A história de Ícaro não é apenas sobre a queda, mas sobre o desejo de ultrapassar aquilo que parecia inalcançável. Assim também é nosso impulso diante da luz. Queremos atravessar o que ela limita, queremos alcançar as estrelas não em séculos ou milênios, mas em instantes. A ciência moderna traduz esse desejo em projetos, em cálculos, em teorias. Sonhamos com naves interestelares, motores de dobra, viagens que poderiam encurtar distâncias impossíveis. Cada proposta é uma tentativa de contornar o limite, de encontrar um atalho dentro da própria estrutura do espaço-tempo. Mas, até agora, todas elas permanecem apenas como desenhos, como vislumbres em nossos pensamentos. A luz continua intransponível. E, no entanto, esse desejo não é inútil, porque é justamente ele que nos move, que nos faz avançar, que nos mantém em busca. O sonho de ultrapassar a luz é também o motor da ciência, assim como a esperança de alcançar o horizonte é o que faz o caminhante continuar sua jornada. Não importa que o horizonte se afaste a cada passo, o movimento é, em si, o sentido. Podemos imaginar a velocidade da luz como o horizonte do mar. De longe, parece uma linha que separa o azul do céu e o azul da água. Caminhamos na praia, navegamos com barcos e o horizonte continua lá, sempre inalcançável. Não importa o quanto avancemos, ele nunca deixa de estar diante de nós. O limite da luz é esse horizonte cósmico,
Uma linha que nunca tocamos, mas que nos guia, que nos dá direção, que nos mantém caminhando. A ciência já nos mostrou que, mesmo nos limites da imaginação, a luz permanece como referência. Os buracos negros, por exemplo, são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. Ali, o limite se torna absoluto. A fronteira de um buraco negro é chamada de horizonte de eventos, um nome poético para designar a linha, além da qual nada retorna. É o lugar onde até a luz, com toda a sua rapidez, se curva e desaparece. O que existe para além desse horizonte é ainda mistério, silêncio, sombra. Esse horizonte nos lembra que os limites não são apenas barreiras, mas também portas. Não sabemos o que há dentro de um buraco negro, não sabemos o que existe para além da luz que se perde, mas sentimos que ali repousa algo fundamental. O limite da luz, ao mesmo tempo em que nos restringe, também nos aponta para perguntas maiores. Há também os sonhos da ficção científica, que nos oferecem imagens de naves dobrando o espaço, de portais que conectam mundos distantes, de civilizações que transcendem a velocidade da luz. Essas histórias são metáforas da nossa própria inquietação. Elas nos lembram que a imaginação também é uma forma de viagem, e que mesmo quando os pés estão presos à terra, o pensamento pode cruzar galáxias. Mas, se refletirmos com calma, veremos que o desejo de ultrapassar a luz não é apenas físico, é também existencial. Queremos chegar mais rápido não apenas às estrelas, mas também ao futuro, às respostas, ao sentido. Queremos vencer a espera, o intervalo entre a pergunta e a resposta, entre a causa e o efeito. Queremos viver sem atrasos, sem distâncias, sem esperas. E, no entanto, a luz nos lembra silenciosamente que a espera é parte da ordem, que o caminho é necessário, que o compasso não pode ser acelerado além de certo ponto. A impaciência humana se encontra diante da serenidade cósmica, e é nesse contraste que aprendemos. Assim como o agricultor planta a semente e precisa esperar pela colheita, também nós precisamos aprender a viver com o limite da luz. A pressa não apressa o sol, não encurta os anos-luz, não acelera a viagem das estrelas. O universo tem sua cadência, e nós aprendemos a respirar dentro dela. Podemos pensar na luz como um mestre paciente. Ela nos mostra que não podemos alcançar tudo de uma só vez, mas que cada instante traz consigo sua própria revelação. O brilho de uma estrela não chega no momento em que nasce, mas quando o tempo se cumpre. E nesse intervalo, aprendemos a contemplar, a aguardar, a receber. E ainda assim a pergunta permanece aberta, insistente, quase como um canto distante. Será que algum dia, de alguma forma, encontraremos um modo de atravessar esse limite? Será que o próprio universo guarda atalhos escondidos, caminhos secretos que ainda não compreendemos? Talvez o sonho de superar a luz não seja apenas sobre viajar pelo espaço, mas também sobre compreender se existem dobras ocultas no tecido do tempo. Porque se a luz é o horizonte, talvez o universo guarde em silêncio maneiras de contorná-lo, como rios subterrâneos que correm invisíveis sob a terra. E nesse ponto da caminhada, deixamos o pensamento repousar em mais uma interrogação, suave e sem pressa. Se não podemos ser mais rápidos que a luz, será que poderíamos encontrar atalhos que nos levassem além dela, sem nunca quebrar seu compasso? Se há algo que alimenta nossa imaginação, é a possibilidade de atalhos. Caminhos secretos, passagens invisíveis, dobras que encurtam distâncias que parecem infinitas. O universo, em sua imensidão silenciosa, nos apresenta uma fronteira, a luz e sua velocidade. Mas a própria ciência já se perguntou se haveria maneiras de contornar essa borda, não quebrando a regra, mas jogando com a própria geometria do espaço-tempo. É aqui que entram os buracos de minhoca, essas estruturas que soam mais como poesia do que como física, mas que nasceram das equações que descrevem a relatividade. Um buraco de minhoca pode ser imaginado como um túnel que liga dois pontos distantes do espaço-tempo. Em vez de seguir o caminho longo, obedecendo à viagem da luz,
seria possível atravessar esse atalho e chegar ao outro lado quase de imediato. É como dobrar uma folha de papel. 2 pontos antes distantes podem ser colocados lado a lado e uma linha curta pode conectar o que antes exigia um longo traço. Esses conceitos são fascinantes porque misturam rigor matemático com a intuição quase infantil de procurar passagens secretas. Desde crianças, aprendemos que a estrada mais curta entre 2 pontos é a linha reta. Mas o universo, com suas dobras invisíveis, pode nos mostrar que há outros caminhos. Caminhos que não são visíveis a olho nu, mas que existem escondidos no tecido que sustenta tudo. Na física, os buracos de minhoca aparecem como soluções possíveis das equações de Einstein. Mas soluções não são certezas. São vislumbres de mundos que poderiam existir, mas que talvez nunca se manifestem. Ainda assim, o simples fato de estarem ali, escritos nas possibilidades matemáticas, já abre em nós uma sensação de maravilhamento. Como se o cosmos, além de rigoroso, também tivesse uma dimensão de imaginação. Podemos comparar um buraco de minhoca à memória. Muitas vezes, para reviver um instante, não percorremos toda a sequência dos dias, das horas, das etapas que nos separaram daquele momento. A lembrança silenciosa nos leva direto ao ponto. Saltamos anos em um piscar de olhos, conectamos distâncias com uma só imagem. A memória é um atalho dentro do tempo da mente, assim como os buracos de minhoca seriam atalhos dentro do tempo do universo. Mas, como toda memória, também há fragilidade. A física nos mostra que, se tais estruturas existirem, seriam instáveis. Talvez se fechassem antes que qualquer viajante pudesse atravessá-las. Talvez exigissem formas de energia exótica, matéria que repulsa em vez de atrair, algo que ainda não sabemos se é possível existir. É como uma ponte feita de fumaça. Vislumbramos a possibilidade, mas não sabemos se poderíamos caminhar por ela. E, no entanto, pensar nisso já é uma viagem em si, porque nos mostra que o universo não é apenas um caminho reto e fixo, mas um campo de possibilidades, que o espaço e o tempo podem ser mais maleáveis do que a rigidez que nossos sentidos percebem. A ideia de buracos de minhoca nos convida a pensar o cosmos não como um mapa fixo, mas como um tecido que pode ser dobrado, torcido, moldado em geometrias inesperadas. É curioso perceber como esse desejo de atalhos também está presente em nossa vida. Muitas vezes buscamos maneiras de encurtar distâncias emocionais, espirituais, existenciais. Procuramos caminhos mais diretos para a paz, para a compreensão, para o sentido. Talvez por isso os buracos de minhoca nos fascinem tanto, porque eles refletem não apenas uma curiosidade científica, mas também um anseio humano. E enquanto pensamos nisso, podemos imaginar o universo como um balão que se expande. No tecido desse balão, há pontos afastados, cada vez mais distantes conforme o balão cresce. Mas, se o balão fosse dobrado, esses pontos poderiam se tocar. O espaço pode esconder gestos como esse, dobras silenciosas que encurtam o impossível. Mesmo que nunca possamos atravessar um buraco de minhoca, o simples fato de que eles existem como possibilidade já nos ensina algo. Ensina que a realidade é maior do que aquilo que vemos, que por trás da superfície ordenada há camadas de profundidade que ainda não compreendemos. Ensina que o impossível de hoje pode ser apenas o improvável de amanhã, e talvez isso nos leve a uma reflexão mais íntima. Porque assim como o universo pode esconder atalhos em sua geometria, também nós carregamos dentro de nós atalhos invisíveis. Uma música que nos leva de volta à infância. Um perfume que abre uma janela para um instante esquecido. Um olhar que nos transporta para outro tempo. Somos, de certo modo, feitos também de buracos de minhoca interiores, passagens que encurtam o espaço entre lembranças e emoções. Mas, ao mesmo tempo, esses atalhos são frágeis. Assim como os buracos de minhoca podem se fechar antes de serem atravessados, também nossas lembranças podem se desfazer, se fragmentar, se perder no silêncio do esquecimento. O atalho existe, mas nem sempre se sustenta. E aqui, mais uma vez, surge a pergunta que ecoa.
Será que o universo guarda, em sua estrutura profunda, atalhos estáveis, caminhos que realmente nos permitiriam vencer a luz? Ou será que esses atalhos são apenas reflexos de nossos desejos, metáforas cósmicas que nos lembram daquilo que já carregamos em nossas próprias memórias? Enquanto a noite avança e a respiração se mantém lenta, essas perguntas permanecem abertas, repousando no ar, como estrelas distantes que ainda não sabemos se alcançaremos. Ao contemplar o limite da luz, descobrimos que não se trata apenas de uma questão de física, mas também de uma metáfora que atravessa a própria experiência humana. Porque assim como a luz, nós também carregamos limites que não podemos ultrapassar. Limites do corpo, limites da mente, limites do tempo que nos é concedido. E da mesma forma que a luz não é infinita, mas finita e constante, também nossa vida se desenrola dentro de fronteiras. A ciência nos mostra que a velocidade da luz é a mesma para todos em qualquer lugar do universo. Nenhuma estrela a acelera além de seu compasso, nenhum planeta a desacelera para que chegue mais tarde. Há uma igualdade silenciosa nessa lei. Todos, do menor átomo à maior galáxia, obedecem ao mesmo limite. Assim também é a vida. Não importa quem sejamos, todos estamos submetidos à cadência do tempo. O dia se levanta e cai da mesma maneira. O coração pulsa em ritmos que variam, mas que sempre guardam a lembrança de sua finitude. Essa finitude pode parecer, à primeira vista, um obstáculo. Mas, se olharmos com mais calma, percebemos que ela é também aquilo que dá sentido. Porque se a vida não tivesse limites, se fosse infinita e sem margens, talvez perderíamos a noção de valor. É justamente porque o tempo é limitado que cada instante ganha peso. É justamente porque não podemos fazer tudo que escolhemos o que realmente importa. Podemos imaginar a vida como uma vela acesa. A chama é intensa, aquece, ilumina, mas sabemos que não queimará para sempre. O limite da vela é o que torna sua luz preciosa. O mesmo acontece com o brilho das estrelas. Cada uma delas carrega combustível que um dia se esgotará, transformando-se em supernova ou em silêncio. Ainda assim, enquanto duram, iluminam céus inteiros, aquecem mundos, dão origem a planetas e até a vida. O limite não é o fim do sentido. Pelo contrário, é o que dá contorno ao significado. Assim também é com a luz. Ela não alcança tudo de imediato, não atravessa o universo em um único instante. Mas dentro de seu limite, ela é capaz de nos trazer histórias, memórias, registros do passado. Sua constância é o que sustenta a ordem do cosmos. E se pensarmos bem, também nós nos sustentamos em nossos limites. Eles nos moldam, nos organizam, nos dão forma. Há uma serenidade em aceitar que nem tudo pode ser ultrapassado, porque a aceitação não é rendição, mas compreensão. Saber que há fronteiras não nos diminui, mas nos convida a viver plenamente dentro delas. Assim como a luz se move com tudo o que pode, sem jamais desistir de atravessar distâncias impossíveis, também nós podemos nos mover com o que temos, iluminando nosso próprio percurso, mesmo sabendo que não alcançaremos todos os horizontes. Essa metáfora se amplia quando pensamos no tempo humano. O tempo é, de certa forma, nossa própria velocidade da luz. Não podemos viver todos os futuros de uma vez. Não podemos voltar ao passado. Não podemos acelerar o ritmo do presente. Estamos presos à cadência do agora. Mas dentro dessa cadência, podemos encontrar beleza. Assim como a luz leva anos para atravessar o espaço, também nossos sonhos, projetos e amores levam tempo para se realizar. Nada acontece de imediato, e é nesse intervalo que a vida se constrói. Podemos imaginar o tempo como um rio silencioso. Ele corre sempre em frente, sem pressa, sem pausa. De vez em quando, encontramos redemoinhos, momentos que parecem acelerar ou desacelerar. Mas, no fundo, o rio segue sua direção. A velocidade da luz é o fluxo desse rio cósmico. Nossa vida é o fluxo desse rio íntimo. E assim como não podemos deter a corrente, também não podemos correr mais rápido que a água. Só podemos aprender a navegar. O universo nos mostra, em sua calma majestosa,
que mesmo os maiores brilhos carregam limites. Estrelas que duram bilhões de anos, mas que um dia se apagam. Galáxias que se afastam umas das outras, mas sempre dentro da expansão ordenada do espaço. Tudo se move, tudo se transforma, tudo obedece a ritmos que não podem ser quebrados. É como uma sinfonia silenciosa, onde cada nota tem sua duração, cada pausa tem seu lugar. E nós, em nosso pequeno tempo humano, somos parte dessa sinfonia. Nosso limite é também nossa música. Nosso compasso é também nossa beleza. A luz nos ensina isso quando nos mostra que seu limite não a impede de brilhar, não a impede de cruzar o universo, não a impede de contar histórias que atravessam bilhões de anos. O limite não é silêncio, é melodia, e ainda assim permanece a interrogação. Porque se a luz e a vida se sustentam em seus limites, será que o mistério do universo é apenas isso, viver dentro de fronteiras? Ou será que, além desses limites, há uma dimensão que ainda não conseguimos alcançar, onde a própria noção de barreira talvez não exista? A noite chega ao seu ponto mais profundo, e o silêncio que nos envolve já não é apenas ausência de ruído, mas presença de algo maior. É como se, depois de tanto caminhar, de tanto refletir, o próprio universo se inclinasse sobre nós e nos oferecesse um espaço de pausa. O ar parece mais leve, a respiração mais lenta, e as ideias se dissolvem em um ritmo que não exige pressa. Falamos da luz, de sua velocidade, de seus limites e de seus segredos. Falamos do tempo, do espaço, das tentativas humanas de compreender aquilo que é maior do que nós. E, no entanto, depois de tantas palavras, o mistério permanece intacto. Talvez seja assim mesmo. Talvez algumas perguntas não tenham respostas definitivas, não porque sejam impossíveis, mas porque sua função não é ser respondida. Sua função é nos manter em movimento, como um farol distante que nunca alcançamos, mas que nos guia pela escuridão. A luz, com sua velocidade constante, atravessa bilhões de anos para chegar até nossos olhos. Ela carrega memórias de estrelas que já não existem, de explosões que já se dissiparam, de mundos que talvez nunca conheceremos. Quando olhamos para o céu noturno, não vemos apenas o que está lá fora. Vemos também o passado. Vemos ecos de algo que já passou, mas que insiste em permanecer presente. É como se o universo nos lembrasse, a cada centelha no escuro, que tudo o que existe é ao mesmo tempo memória e presente, ausência e presença. E aqui, no silêncio da madrugada, essa percepção nos toca de maneira diferente. Porque nos damos conta de que também nós somos feitos dessa mesma luz atrasada, dessas mesmas memórias estelares. Cada átomo em nosso corpo já esteve dentro de uma estrela, já brilhou, já foi expulso pelo fogo de uma supernova. Nossa existência é uma continuação da história que a luz nos conta. Somos poeira estelar que aprendeu a se perguntar por sua própria origem. Talvez por isso, a pergunta sobre a velocidade da luz seja tão poderosa. Porque, ao falar dela, não estamos apenas falando de números ou equações. Estamos falando de nós mesmos, de nossos limites, de nossa pressa e de nossa espera. Estamos falando do tempo que nos é dado, do espaço que habitamos, da narrativa que se desenrola entre o nascer e o desaparecer de cada um de nós. A vida, assim como a luz, não se apressa. Ela tem seu compasso, sua cadência silenciosa. E por mais que desejemos acelerar, alcançar mais rápido, viver sem limites, sempre somos lembrados de que há um ritmo que não depende de nossa vontade. O coração bate em seu tempo. O dia amanhece em sua hora. O universo se expande em sua própria cadência. E nós apenas caminhamos dentro desse fluxo. É curioso como o limite, que tantas vezes enxergamos como barreira, pode também ser visto como abraço. Porque é o limite que dá forma, que dá contorno, que transforma o infinito em algo que podemos tocar. Se não houvesse margens, o rio não existiria. Se não houvesse batida, a música não teria ritmo. Se não houvesse limite, talvez não houvesse beleza. Assim, talvez não importe tanto compreender por que a luz tem exatamente essa velocidade. Talvez o que importe seja perceber o que esse limite nos ensina. Que a espera
faz parte da existência. Que o tempo é um tecido que não se pode rasgar sem perder sua essência. Que viver é, em si, aceitar que algumas coisas só chegam quando precisam chegar. E, no entanto, ainda perguntamos. Porque perguntar é nossa natureza. Olhamos para o céu e queremos saber o que há além das estrelas. Observamos a luz e queremos saber por que ela não pode ser mais rápida. Sentimos a vida e queremos saber para onde ela nos leva. Essa sede de perguntas é o que nos mantém em movimento. Mesmo que nunca cheguemos a todas as respostas, continuamos caminhando, porque o próprio ato de perguntar já é parte do sentido. Talvez o universo seja exatamente isso. Um convite para continuar perguntando. Um convite para olhar para o silêncio e perceber que ele também fala. Um convite para aceitar que a beleza não está apenas nas respostas, mas também nos mistérios que permanecem. E agora, quando a noite já se alonga e o corpo começa a pedir descanso, podemos aceitar o mistério sem urgência. Não precisamos resolver tudo. Não precisamos entender cada detalhe. Podemos simplesmente nos deitar, respirar fundo e deixar que o universo siga em seu compasso. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também ensina. Se essa jornada trouxe calma e sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir, para continuar explorando o universo conosco.